Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Primeiramente, vocês provavelmente já devem estar pensando e já vem ele pedindo para anotarmos as dúvidas. Isso mesmo, não deixe de anotar as dúvidas no decorrer desta aula para poderem participar do Fórum Tira Dúvidas. Muito importante para o seu aprendizado. Agora vamos para o slide para apresentar o objetivo da aula de hoje. O objetivo da aula de hoje é apresentar o diagrama de classes, que é um dos diagramas do UML. Basicamente, nessa aula nós temos dois focos. O primeiro é apresentar os elementos sintáticos e o segundo objetivo é apresentar a finalidade desse diagrama no processo de modelagem. Para que serve o diagrama de classe? Por que nós utilizamos? Além desses objetivos, também vamos acabar fazendo uma revisão geral de toda a disciplina, principalmente relacionada com o assunto de programação orientada a objetos. Focando agora especificamente no diagrama de classes, o diagrama de classe é o resultado do esforço mais primitivo de geração de modelos gráficos que descrevem um programa orientado a objetos. Basicamente, o que eu vejo no diagrama de classe é aquilo que eu vejo no código, reflete a estrutura do código, as classes e os relacionamentos entre essas classes, as classes e seus atributos e métodos, e os relacionamentos entre essas classes, quer dizer, aquilo que eu coloco no programa em tempo de desenvolvimento. Aqui nesse slide temos um exemplo de diagrama de classes, com as classes, com os atributos e métodos. Não se assustem, mas para frente iremos detalhar tudo isso. Agora, qual a finalidade do diagrama de classes? Acompanhe comigo no slide. A finalidade é modelar os elementos de um programa orientado a objetos em tempo de desenvolvimento e temos como elementos as próprias classes, com seus atributos e métodos, e os relacionamentos entre essas classes. Estou listando no slide os tipos de relacionamento que temos no diagrama de classe, que é a herança, agregação e associação. Muito bem, começando com a apresentação mais básica do programa, aliás, do diagrama, a representação da sintaxe da classe. Então temos o exemplo da classe posição, do nosso exemplo do jogo da velha, tratado na última aula, a aula do diagrama de caso de uso. Então a classe posição, observem que a representação da classe é um retângulo dividido em três partes. No topo, nós temos a identificação da classe, no caso chamado posição. Na divisão do meio, nós temos o conjunto de atributos, nesse caso apenas um atributo. E na divisão de baixo, o conjunto de métodos. A UML admite, na verdade, a representação da classe com apenas um retângulo, com o nome da classe, nada mais. A omissão da seção de atributos e a omissão da seção de métodos. Nós temos no topo da representação da classe o nome da classe. Depois nós temos o conjunto de atributos, como que se representa um atributo nessa seção. Bom, no slide nós vemos algumas possibilidades. No primeiro exemplo, podemos colocar apenas o identificador, seu nome, ocupante. No segundo exemplo, temos a cerquinha que representa a visibilidade, o nome do atributo, ocupante, 2 pontos e seu tipo, jogador. O terceiro exemplo, o atributo jogadores, não aponta um único elemento, mas um conjunto de elementos. Então, jogadores, do tipo jogador, com multiplicidade de 2 a 5. Pode apontar de 2 a 5 instâncias no jogador, a seguir duas propriedades. Ele é do tipo ordenado, uma coleção ordenada e única. No caso geral, como você representa um atributo, a sintaxe de uma linguagem está colocado logo em seguida. A visibilidade opcional, uma barra para separar a visibilidade do nome. A única coisa que é obrigatória na representação do atributo é seu identificador. Seu nome, por multiplicidade, declarar um valor inicial. Atributo com um valor inicial estabelecido e uma sequência de propriedades entre chaves. O atributo ele pode ser representado naquele espaço dentro da classe, mas ele também pode ser representado, a UML prevê isso, do lado de fora. Nessa imagem ele está representado o mesmo atributo, ocupante de classe e posição, cujo tipo é jogador, que aponta um único elemento, a multiplicidade 1, na forma de uma sucessão direcional. Então uma possibilidade, não muito usada, mas é uma possibilidade, tem muitos atributos, acaba poluindo visualmente o diagrama com muitos elementos. Até aqui tudo bem? Espero que sim. E qualquer dúvida é só entrar no Fórum Tira Dúvidas e fazer o seu questionamento, que teremos o prazer em ajudar. Agora nós vamos ver a representação dos métodos. Como representar métodos? A representação mínima do método é o identificador do método, que é o nome do método, abre parênteses, fecha parênteses, isso é obrigatório. Então no primeiro exemplo do método iniciar, ali tem até mais que o obrigatório.
a visibilidade, com o sinal de mais. A visibilidade colocada é além do mínimo. No segundo exemplo, método alocar peão, ali aparecem os seus parâmetros e o tipo de retorno booleano. Qual a sintaxe da representação do método? A visibilidade é opcional. O nome do método é obrigatório. Abre parênteses, fecha parênteses, é obrigatório. Lista de parâmetros é opcional. Quando na representação do método, no método iniciar, ali no exemplo, que aparece os parênteses, mas não aparecem os parâmetros, não quer dizer que esse método não tenha parâmetros, quer dizer que não foi colocado por opção no modelador. Seguindo ali na sintaxe da OML, após a lista de parâmetros, colocamos 2 pontos e o tipo de retorno também é opcional. Agora algumas recomendações, conforme a OML, para o estabelecimento de visibilidade. Mas antes, uma observação. Nós temos 3 possibilidades, pelo menos na totalidade do conjunto das linguagens de programação orientada a objetos. Claro, aquelas linguagens que prevê a visibilidade. O primeiro deles é o privado. Um elemento com visibilidade privado, ele só é visível no objeto. A visibilidade protegido, um elemento que é o protegido, ele não é visível externamente. Ele só é visível pelo objeto que o possui. Porém, com uma diferença com relação ao atributo privado. Nós vamos falar de herança mais tarde. Mas adiantando aqui o conceito agora, um elemento que ele é privado, ele só é visível na instância da classe que ele foi definido. Ele não é manipulado por uma subclasse desse elemento. Vamos explicar com mais detalhes mais tarde ainda nessa aula. Analisando aqui no slide, é interessante que os atributos sejam protegidos. Recomendação não é regra. Por que é recomendado? O princípio da programação orientada a objetos, com relação à ocultação, me diz o quê? O atributo não deve ser público, porque ele deve ser restrito para o objeto que o possui. Mas por que protegido e não privado? Pelo segundo ponto do slide, porque a possibilidade que atributos herdados ou definidos na classe sejam tratados de maneira uniforme. Quer dizer, uma classe que possui um conjunto de atributos, parte é dada e parte dela, todos esses atributos são tratados da mesma forma. Talvez pode ocorrer alguma necessidade específica para colocar os atributos privados, mas não é regra, talvez por questão de segurança. Agora, atributos públicos, jamais. Atributo público é gambiarra, é mau desenvolvimento, fere o paradigma de orientação a objetos. Com relação à visibilidade para métodos tem que ser público. O oposto, métodos são públicos. Pensando no princípio da ocultação da informação, o meio externo não tem acesso aos atributos e os métodos que são acessíveis ao meio externo. O meio externo interage com o objeto. A recomendação sobre visibilidade dos métodos é que seja público, porém há exceção. No último tópico do slide, quando houver necessidades específicas, pode justificar o aumento da restrição de visibilidade, talvez também por uma questão de segurança. Vamos dar continuidade sobre o assunto de métodos, mas agora com relação à classificação, se é concreto ou abstrato. Primeiro, precisamos entender o que o método é composto por 2 partes, a assinatura e o corpo. A assinatura é o cabeçalho do método e o corpo onde está o método, propriamente dito. Para o método ser, entre aspas, completo, ele tem que ter essas 2 partes, assinatura e corpo. Então, com relação ao método concreto, diz aqui no slide, composto por assinatura e corpo, e pode ser invocado em tempo de execução para cumprir responsabilidade atribuída a ele. Mas por quê? Porque ele é um método completo, ele tem um corpo. Ele é um algoritmo, então quando eu invoco o método pela sua assinatura, ele faz o quê? Ele executa o algoritmo que está em seu corpo. A exceção é o método abstrato. Se o método é composto apenas por assinatura, para que serve um método que não pode ser executado, sendo que ele não tem algoritmo? Então está escrito aqui no slide que o método abstrato é uma declaração de responsabilidades, mas sem capacidade de cumpri-la. Em função da ausência de algoritmo, ele é grafado em itálico. Em decorrência da classe do método ser concreto e a classe também chamada de classe concreta ou classe abstrata. O que é uma classe concreta? É uma classe que possui exclusivamente métodos concretos. Todos os métodos concretos, 100% dos métodos concretos. A classe abstrata é aquela que possui pelo menos um método abstrato, pelo menos um. Então, se eu tiver 20 métodos, 19 são concretos e um abstrato, a classe é considerada abstrata. Uma confusão que às vezes acontece é que as pessoas acham que para uma classe abstrata, 100% de todos os métodos devem ser abstratos.
Está errado. Até pode, mas a regra é de pelo menos um método abstrato, a classe é abstrata. Em decorrência da classe ser abstrata, o identificador da classe também fica grafado em itálico. Acompanhe comigo no slide. O segundo ponto, nem todas as responsabilidades da classe são materializadas em capacidades. Significa que nem todos os métodos possuem algoritmo definido em decorrência disso. Em decorrência disso, a classe abstrata não pode gerar instâncias em tempo de execução. Eu não posso instanciar uma classe abstrata. Apresentado a classe com seus atributos e métodos, e também a representação e a classificação deles, agora passemos para o relacionamento entre classes. O primeiro relacionamento entre classes é o relacionamento chamado herança. O relacionamento herança está exemplificado nessa imagem com duas classes, a classe estudante e a classe estudante de graduação. O símbolo da herança é uma linha com um triângulo na ponta, onde um dos vértices do triângulo toca uma classe, que é a chamada superclasse. Onde o vértice do triângulo toca é chamado de superclasse e a outra chamada subclasse. Então a herança envolve duas classes, uma chamada superclasse e a outra subclasse. O que significa isso? Primeiro ponto, herança é um relacionamento de especialização entre duas classes. Uma delas corresponde ao conceito mais genérico e a outra um conceito mais específico. A superclasse, um conceito mais genérico. No exemplo, a classe estudante e a subclasse, um conceito mais específico, a classe estudante de graduação. Por que mais específico? A classe estudante é um conceito mais geral, genérico. Então você tem o estudante do curso de graduação, do curso de ensino médio, do curso de pós-graduação. Então o conceito de estudante é muito mais geral e admite uma série de multiespecificidades, como no nosso exemplo, estudante de graduação. Há um conceito de herança que descreve sempre essa especialização, a ideia do conceito mais genérico. A herança ela tem um relacionamento, ela tem uma frase característica de teste. Se temos dúvida com relação à herança, nós usamos essa frase como um teste. Subclasse é uma espécie de superclasse. Então, no primeiro exemplo da imagem, colocando essa frase, nós colocamos o quê? Estudante de graduação é uma espécie de estudante. Estudante de pós-graduação também é uma espécie de estudante. Então, se essa frase faz sentido, o relacionamento de herança se justifica. Se a frase não faz sentido, o relacionamento de herança seria inadequada. Por exemplo, na última linha do slide. Cachorro é uma espécie de gato. Óbvio que cachorro não é uma espécie de gato. Então, se nós disséssemos uma classe chamada cachorro e a outra chamada gato, e se tentássemos relacionar essas duas classes, nós veríamos que não faz sentido. Então, se a frase característica faz sentido, a herança se justifica. Outro ponto importante do conceito de herança, a herança é unidirecional, papéis diferentes. No exemplo apresentado no slide, estudante de graduação é uma espécie de estudante. Sim, uma frase característica, faz sentido. Mas estudante não é uma espécie de estudante de graduação. Então, inverter nas classes não faz sentido. Semântica da herança. Semântica é significado. Quando estamos falando de semântica, estamos falando de significado. Então, eu coloco lá as classes, uma ligada à outra com uma linha e na ponta um triângulo. Mas na prática isso significa o quê? Estamos pensando como isso vai refletir no meu código. Que efeito isso vai acontecer no meu código? Analise comigo no slide os atributos e métodos da superclasse. São herdados pela subclasse. A palavra herança basicamente tem dois significados. Uma questão de herdar algum bem, um pai morre e deixa seus bens para os filhos, então os filhos herdam a herança, e o outro significado é da genética, que os filhos herdam características dos pais. Na programação orientada a objetos, a herança tem esse segundo significado, o da genética. Então os atributos e métodos da superclasse, que são as características, também fazem parte da subclasse. Muito bem, então a herança ela permite níveis hierárquicos, como nessa imagem. Então eu estou supondo, nesse exemplo, lá no topo, na classe 1, e entre aspas, vários andares de herança, até o último nível de herança. Por exemplo, está classe N menos 1. Para dizer que aí pode ser 1, 2, 10, 50. 50 classes. Então, na verdade, 50 níveis. Então, na classe 1, eu tenho atributos e métodos. E a semântica na herança me diz o quê? Que esses métodos e atributos são herdados de toda a hierarquia da herança. Todas as classes da hierarquia da herança, elas possuem esses métodos.
e atributos porque são herdados. Relembrando então o conceito de herança. A herança sempre envolve entre duas classes. Envolve sempre duas classes, não 3 ou 4. Se envolve duas, por que nessa classe estou vendo 4 imagens nesse slide? Não é um relacionamento de herança envolvendo 4 classes? Não, não é. O que estou vendo nessa imagem são 3 relacionamentos de herança envolvendo sempre apenas 2 classes. Então, lendo essa imagem da esquerda para a direita, eu tenho um relacionamento de herança entre estudante e estudante pós-graduação. No meio, outro relacionamento de herança entre estudante e estudante de graduação. E à direita temos o relacionamento entre estudante e estudante do ensino médio. Acabamos de apresentar sobre herança. Agora vamos apresentar especificamente sobre herança de atributos. Uma observação a respeito sobre herança de atributos. Acompanhe comigo no slide. É inócuo definir uma subclasse, um atributo com o mesmo nome de um atributo de uma superclasse. Isso vale para qualquer nível da hierarquia de herança, porque levaria mais de um atributo com o mesmo nome, em uma mesma classe, que obviamente ficaria inconsistente. Imagina uma classe cliente com um relacionamento de herança com outra classe que lá na superclasse tem um atributo idade. Então na classe cliente eu crio novamente o atributo idade. Não faz sentido a mesma classe ter 2 atributos com o mesmo nome. Conceitualmente são inconsistentes. Uma inconsistência que deveria ser tratada a nível de código, como um erro de compilação. Mas conceitualmente, declarar na mesma hierarquia de herança 2 atributos com o mesmo nome, com o mesmo identificador, é inócuo, ou seja, que não produz o efeito esperado, é ineficiente. A herança de métodos vale a mesma regra. Não é, na verdade, completamente diferente. Como é que eu identifico o método? Não pelo nome, sim pela sua assinatura. Então, se eu tiver dentro da mesma hierarquia de herança métodos iguais, uma mesma assinatura, acompanhe comigo na leitura. Método em subclasse tem a mesma assinatura do método definido em superclasse. Significa o quê? Significa sobrescrita de método. Sobrescrita de método significa substituição. Então, no método definido na subclasse, substitui o método dos herdados. O que acontece? O método da superclasse é herdado pela subclasse. Ponto. É a semântica da herança, porém eu posso, na subclasse, criar um novo método com a mesma assinatura. E se eu crio um mesmo método com a mesma assinatura na subclasse, o que estou fazendo? Estou fazendo o seguinte, olha, aquele método herdado, eu estou deixando ele de lado. Estou substituindo aquele método herdado por um método que estou criando agora na subclasse. A sobrescrita é então a substituição do método herdado que estou definindo na subclasse. Então isso vale para uma cadeia hierárquica de herança. Imagine uma hierarquia de herança de 10 andares. Eu tenho métodos herdados lá da superclasse. Ela vai ser herdada por todas as classes abaixo. Mas se ela lá no meio da hierarquia de herança eu substitua naquela classe, essa substituição é para as classes de baixo dela. Vale também essa substituição. Muito bem, mais uma observação a respeito do conceito de herança, porque o conceito de herança afeta aquele conceito de classe abstrata que nós tratamos. Então, quando apresentamos o conceito de classe abstrata, nós dissemos o quê? Que a classe abstrata possui pelo menos um método abstrato, tudo certo. Mas agora, com o conceito de herança, precisamos entender melhor um pouco esse conceito de classe abstrata. Acompanhe comigo no slide. Classe abstrata possui pelo menos um método abstrato, que não pode ter sido definido na própria classe ou herdado, e não sobrescrito. Veja, uma classe que é uma subclasse, a superclasse tem um método abstrato. Essa classe é abstrata e a subclasse herda esse método abstrato. Então essa subclasse ela é abstrata? Não necessariamente. Por quê? Porque eu posso nessa subclasse sobrescrever o método abstrato herdado na superclasse com o método concreto. Se eu substituir o método que foi herdado da superclasse para o método concreto, aquele método é concreto. Então, se aquele é o único método abstrato, então essa classe será concreta. E aí, pessoal, tudo bem? Entendendo o conceito de relacionamentos de herança no diagrama de classes? Sei que são muitos novos conceitos, muita informação, mas tenho certeza que se vocês assistirem essa videoaula, anotando as partes principais, as dúvidas, e depois ir lá participar do nosso Fórum Tira Dúvidas, vai dar tudo certo.
Vamos agora compreender esses conceitos que são extremamente importantes para o nosso curso. Agora nós vamos aprender os demais relacionamentos entre classes. Começando pelos relacionamentos de agregação e composição. A imagem no exemplo tem duas classes, a classe tabuleiro e a classe posição. Há um relacionamento de composição. O símbolo de relacionamento de agregação e composição é muito parecido. A diferença aqui na composição, o retângulo parece todo preenchido, todo preto. No caso, o losango do relacionamento de agregação aparece só o contorno. Os dois relacionamentos eu estou apresentando juntos, pois eles têm uma semântica, um significado muito parecidos. Podemos dizer que o objeto possui o outro. Nesse exemplo colocado na imagem tabuleiro, tabuleiro agrega posição com a multiplicidade 9. Estamos falando do jogo da velha. Um tabuleiro, jogo da velha, ele possui 9 posições. 9 posições fazem parte do tabuleiro do jogo da velha. Acompanhe comigo no slide. A agregação e o relacionamento entre duas classes que estabelece que uma instância de uma agrupa uma ou mais instâncias da outra. Agrupar, agregar, possuir. O relacionamento de agregação é também chamado todo-parte. É a diferença entre relacionamento de agregação e relacionamento de composição. O relacionamento chamado composição é um pouco mais, podemos dizer, complexo, a sua semântica. O relacionamento de agregação, o que estou aqui colocado, que está aqui colocado no slide, a agregação é o relacionamento entre duas classes que estabelece uma instância de um, agrupa ou mais instâncias da outra. Bom, e o relacionamento de composição, chamado também na literatura de agregação forte? Essa ideia de agregação fraca, que seria do relacionamento de agregação, e agregação forte do relacionamento de composição, é um vínculo mais forte do que do agregação. Diz o slide, composição é um tipo de relação de agregação com restrições na ligação entre parte e agregado. O agregado é o todo. Quais são essas restrições? A primeira restrição é uma instância da parte é agregada por uma única instância do agregado. Não compartilhamento da parte. Por exemplo, eu posso dizer que um carro agrega 4 rodas. Há a possibilidade de uma roda ser compartilhada por 2 carros? Não, não pode haver compartilhamento. Pensemos em 2 tabuleiros do jogo da velha. Será que uma posição do jogo da velha pode ser compartilhado por outro tabuleiro? Não, não pode. A posição pertence a um único tabuleiro e ponto. Então não há compartilhamento. Vamos pensar outro conceito que vou usar aqui a pouco. Um empregado de uma empresa, ele pode fazer parte de 2 equipes de projeto. Pode. Então nesse exemplo não seria composição, pois para ser composição não pode ter compartilhamento. Segundo requisito, acompanhe comigo aqui no slide. A existência de uma parte depende da existência do agregado. Dizendo em outras palavras, só faz sentido a parte existir se existir o agregado. Que estou dizendo é que a instanciação do agregado procede à instanciação da parte e a destruição do agregado. Implica na destruição da parte. Pensemos um exemplo, tabuleiro e posição do tabuleiro. Que o exemplo que eu usei na imagem inicial, inclusive usei como uma composição. Por que uma composição? Porque satisfaz os 2 requisitos. Uma posição do tabuleiro ela é compartilhada por outros tabuleiros. Não, não é compartilhável. Ponto. Passou no primeiro teste. Segundo teste, a existência da parte depende da existência do agregado. Faz sentido eu instanciar uma posição sem antes ter instanciado um tabuleiro? Não, instanciar uma posição solta não serve para nada. É se eu destruir o tabuleiro. Faz sentido preservar as posições? Não, não faz sentido. Muito bem, veja, nós temos 3 classes dessa empresa. A classe empresa, classe equipe do projeto e empregado. Eu estou dizendo o que nesse diagrama? Estou dizendo que a relação entre a classe empresa e a equipe do projeto é de composição. Empresa possui uma ou mais equipes do projeto. Possui como relacionamento de agregação ou composição. Estou dizendo que a composição, estou dizendo que é exclusividade. Uma equipe de projeto é agregado. Faz a parte de apenas uma empresa. Não pode ser compartilhada por mais de uma empresa. E na destruição do objeto empresa, também destrua o objeto equipe do projeto. Não faz sentido preservar o objeto equipe do projeto se o objeto empresa for destruído. A classe empregado, a classe de baixo, o relacionamento empresa à esquerda e a classe empregado, direita abaixo, também é de composição.
Estou dizendo, nesse caso, notem, é uma restrição. O empregado está apenas relacionado a uma empresa. Estou restringindo, dedicação exclusiva. Estou dizendo que o empregado não pode trabalhar para duas empresas. Para que a composição que está colocando se justifique, vale essa regra. O empregado está ligado a apenas uma empresa. Não pode ser partilhado por mais de uma empresa. E na destruição do objeto empresa, também será destruído o objeto empregado. Obviamente, entendo, não vou matar as pessoas. Estou falando de software. O registro do empregado na base de dados, então não faz sentido a preservação do objeto empregado se o objeto empresa for destruído. Se a ligação entre a empresa e os outros dois elementos, a equipe do projeto e empregados, satisfazem esse requisito da agregação forte, da composição, então é uma composição. E como está no slide colocado, a leitura é essa, é a ligação entre as duas classes da direita, a classe equipe de empregado e o empregador. Ali não está uma composição, está apenas uma agregação. O que estou dizendo com isso? Estou dizendo que o empregado pode fazer parte de mais de uma equipe de projeto, compartilhável. Por mais de uma equipe de projeto, e se eu destruir uma equipe de projeto, eu não devo destruir o empregado. Ele é preservado como empregado da empresa e pode fazer parte de outras equipes de projeto. Então o vínculo entre equipe de projeto e empregado não passa em nenhum dos dois requisitos da composição, nem a exclusividade e nem da parte de ser dependente da existência do agregado. Agora nós vamos entender o relacionamento de associação, representado na imagem entre as duas classes, tabuleiro e jogador. Na sua representação mais simples, é apenas uma linha, com multiplicidade nas duas pontas. Quando ele não aparece nada, ele também vale para a composição e agregação. Nesse caso, estou dizendo o quê? Uma associação entre tabuleiro e jogador. Eu estou dizendo que o tabuleiro está associado a dois jogadores. E um jogador está associado exatamente a um tabuleiro. Eu leio a multiplicidade do outro lado. Obviamente estou falando do jogo da velha, um tabuleiro e dois jogadores. Agora, qual a semântica da associação? O conceito de superclasse e especializada pela subclasse. Na agregação e composição, a ideia do todo-parte. Parte possuída pelo todo, e na associação, na verdade, a interpretação, há uma espécie de ligação entre as duas classes que aparece na imagem. Qual é exatamente a semântica disso? A grande gama de possibilidades. Então, um relacionamento de associação, semanticamente falando, é aquele que tem a semântica assim, mais imprecisa. A gente pode pensar assim, olha, então eu tenho um vínculo entre duas classes, não é herança, não é agregação, não é composição, por eliminação é associação. Então não há herança, não há agregação, não é composição, então é associação. Apresentando mais formalmente, acompanhe comigo no slide. Associação é quando há um reconhecimento de um relacionamento entre classes, que não pode ser caracterizado como herança e nem como agregação ou composição. Pode ser unidirecional ou bidirecional. Deixa eu dar um exemplo sobre isso. Uma associação entre classes pode significar que uma classe aponta a outra classe. Pode ser que a da esquerda aponte para a direita aponte para a esquerda, ambos se apontem, unidirecional ou bidirecional. E também pode envolver mais de duas classes. A associação entre duas classes, chamada associação binária. Muito bem. O que nós apresentamos de associação até agora é um relacionamento entre classes. Ele é um relacionamento semanticamente impreciso. Por ser um relacionamento impreciso, nós podemos recorrer a elementos sintáticos previstos no diagrama de classes, para tornar mais claro a semântica, o significado da associação que estou estabelecendo. Entre duas classes, vamos ver isso em duas possibilidades de elementos sintáticos que eu posso inserir. Vejam nesse slide, eu tenho uma classe e eu tenho uma associação envolvendo ela mesma. Uma associação entre empregado e empregado. Multiplicidade de um, AN do lado, multiplicidade de um, E1 no outro. Agora como eu leio isso? Um empregado pode estar associado a um ou mais empregados. E do outro lado, o empregado está associado a exatamente um empregado. O que significa isso? Muito impreciso. Então vamos usar rótulos e papéis para dizer isso com mais precisão. O mesmo exemplo, porém agora o rótulo e hierarquia. O que o rótulo diz?
ele tenta me dar um significado mais preciso da associação entre classes. Então essa associação entre empregado de um lado e empregado do outro é uma associação de hierarquia. Então há uma hierarquia entre empregados. Está ficando um pouco mais claro. Além do rótulo hierarquia, eu posso relacionar papéis nas pontas da associação e eu associo ele a dois papéis. De um lado, o papel de subordinado, do outro lado, o papel de chefe, que é um lado da associação. O empregado assumiu o papel de subordinado e do outro lado da associação, o empregado assumiu o papel de chefe. Veja, então há uma associação hierárquica entre empregados, onde um deles assumiu o papel de chefe e o outro assumiu o papel de subordinado. Sendo que um subordinado, ele tem que estar associado exatamente a um chefe, e um chefe está associado a um ou mais subordinados. Bom, ficou mais claro. Então, se eu quero deixar mais claro meus relacionamentos, eu posso recorrer a esse recurso chamado de rótulo e papéis. Outro recurso interessante é a indicação de ordem de leitura. A indicação de ordem de leitura, ela complementa o rótulo e papéis que vimos antes. Então aqui duas classes, a classe empregado e a classe empresa, na associação já existia um rótulo. O rótulo trabalha para. Como que interpretamos esse rótulo? Empregado trabalha para empresa ou empresa trabalha para empregado? A indicação de ordem de leitura é aquele triângulo preto que aparece no lado direito, que está apontando para a classe empresa. Ele está me dizendo que a ordem da leitura correta dessa associação é empregado, trabalha para a empresa, e não o oposto. Muito bem, associação com navegabilidade explícita. A ideia de navegabilidade explícita é a ideia de quem aponta quem. No exemplo do slide, temos a classe tabuleiro e a classe jogador, com a semântica aberta. Nós podemos pensar que, olha, existe, não olhando essa imagem, mas pensando na primeira, existe uma ligação entre tabuleiro e jogador, que pode implicar em uma referência à outra, pode indicar um vínculo entre tempo de execução dinâmico. Apenas a linha entre duas classes não dá para saber exatamente o que existe, como é a navegabilidade explícita. Colocada aí, os símbolos de navegabilidade explícita é a seta e o X. Nós temos dizendo o seguinte: tabuleiro aponta jogador com aquela seta na ponta. Então eu vou encontrar uma referência explícita em algum lugar que tabuleiro está apontando jogador, por ser um atributo método, variável temporária, ou algum lugar eu vou encontrar na classe tabuleiro uma referência explícita à classe jogador. O X me diz que o jogador o jogador na ponta do tabuleiro em nenhum ponto, não aponta. Nenhum lugar na classe jogador eu vou encontrar uma referência à classe tabuleiro. Aquele X me indica isso. Então, se eu não coloco essa navegabilidade explícita, eu não estou sendo explícito a quem aponta quem. Abordamos sobre relacionamento entre classes e agora nós vamos apresentar outros relacionamentos que também podem ser entre classes, mas normalmente é entre classe e algo que não é classe. A gente vai entender melhor nesses próximos slides. O primeiro desses relacionamentos é o relacionamento de realização. Acompanhe comigo no slide. A associação entre dois elementos, não entre duas classes, em que um deles especifica uma responsabilidade a ser implementada, a outra incorpora a obrigação de implementá-la. No diagrama de classe, ele é útil para, dito que no slide, ser usado para associar uma classe a uma interface. Interface aqui com relação à linguagem Java, uma declaração de um conjunto de métodos, que vamos ver em seguida no exemplo. Então a realização de associação entre dois elementos, onde um especifica responsabilidades e o outro a obrigação de implementar essas responsabilidades. O primeiro desses relacionamentos é o relacionamento de realização. Acompanhe comigo no slide. A associação entre dois elementos, não entre duas classes, em que um deles especifica uma responsabilidade a ser implementada e o outro incorpora a obrigação de implementá-la. No diagrama de classe, ele é útil para, dito aqui no slide, para ser usado para associar uma classe a uma interface. Interface aqui, com relação à linguagem Java, uma declaração de um conjunto de métodos. Nós vamos ver em seguida no exemplo. Então a realização é a associação entre dois elementos, onde um especifica a responsabilidade e o outro tem a obrigação de implementar essas responsabilidades. O próximo relacionamento é a dependência, que de certa forma complementa a realização. Acompanhe comigo.
Dependência é associação entre dois elementos, que um dele é declarado como dependente daquilo que deve estar implementado ao outro, um é cliente do serviço oferecido pelo outro, usado para relacionar outros elementos além de classes. Aqui o exemplo de realização e dependência, no meio uma interface, no sentido de interface Java. Então eu tenho a interface publicador com 3 assinaturas. O que é interface no sentido de linguagem Java? É uma declaração de responsabilidades. Então eu declarando a interface publicador, eu estou declarando 3 responsabilidades, que são aquelas 3 assinaturas. Os métodos, declaração de responsabilidades. Não é classe, interface não é classe. Conceitualmente está errado. Interface é uma declaração de responsabilidades. Então no meio da interface publicador contém os métodos declarados do lado esquerdo e eu tenho a classe chamada classe 1. E o relacionamento de realização, com um símbolo muito parecido com o símbolo de herança. Só que a linha é pontilhada, que significa esse relacionamento da classe 1 com a interface do meio. Significa que o publicador declara um conjunto de responsabilidades, que são aquelas 3 assinaturas. E classe 1 à esquerda realiza essas responsabilidades. Em outras palavras, classe 1 tem a obrigação de implementar aqueles 2 métodos. Então eu vou encontrar no conjunto dos métodos a classe 1. Necessariamente eu tenho que encontrar aqueles 3 métodos. Lado direito, classe 2, entre a classe 2 e a interface publicador. Eu tenho um relacionamento de dependência, onde a classe 2 está apontando a interface, ali diz o quê? Que a classe 2 depende daquilo que ela aponta, a classe 2 depende da interface publicador. Significa que a classe 2 invoca aqueles 3 métodos no código da classe 2 e há chamadas explícitas desses 3 métodos. Então, para a classe 2 operar adequadamente, ela precisa necessariamente desses métodos. Vejam a ideia de realização e dependência, elas se complementam. Na interface publicador, no meio, é uma declaração de responsabilidades. A classe 1 à esquerda tem a responsabilidade de implementar aqueles métodos. E a classe 2 à direita, o cliente, invoca esses métodos. Imagina um software orientado a objetos que não contém outros elementos além dos 3 que estão no slide. De que a instância da classe 2 invocaria aqueles métodos? Só tem uma possibilidade, da instância da classe 1, porque a interface não gera a instância, não é classe, é apenas uma declaração de responsabilidades. Muito bem, os relacionamentos de realização e dependência, eles podem ser representados de forma como foi mostrado no slide anterior, ou pode ser através dessa forma que estamos vendo no slide. Se chama símbolo de pirulito. Então a realização interface aparece como uma bolinha, não preenchida, e a dependência aparece como um semicírculo. Existe um macete bom para não esquecermos que o círculo fechado é a realização e o semicírculo como dependência. A ideia é imaginarmos que o círculo completo seja uma mão fechada, e o semicírculo como uma mão aberta. Tá? Na mão fechada, a realização tem um sentido de posse, eu possuo aqueles métodos. Aqueles métodos são meus, eu implemento. E a dependência mão aberta, eu estou dependendo, eu estou pedindo para alguém implementar os métodos para mim, porque eu preciso deles. A realização, mão fechada. Dependência mão aberta, por favor, eu dependo disso. Agora ninguém mais vai esquecer sobre isso. Outro conceito importante é o estereótipo. Então, para que serve o estereótipo? Para estender o significado do elemento de modelagem, o que ele é associado. Pode ser usado em classe para dividi-lo em categorias, em uma especificação. Também pode ser associado a classes ou qualquer elemento de qualquer diagrama da UML. Vamos a um exemplo. Então, na imagem, um exemplo do diagrama de classes é os estereótipos associados às 2 classes. À esquerda, a classe JFrame, com o estereótipo, é a classe ator-jogador, com o estereótipo. Então, eu disse que o estereótipo eu posso usar para agrupar essa classe em categorias. Quando eu coloquei o JFrame nesse exemplo, qual a minha intenção? Olha, a classe JFrame é uma das categorias do Java Swing. O símbolo do estereótipo é maior, maior, menor, menor, cercando o nome dele. Então, o que o estereótipo subentende? Olha, a classe JFrame é da categoria Java Swing. Muito bem, do lado direito, a classe ator, ator-jogador, com o estereótipo ator. Olha, a classe ator-jogador pertence à categoria dos atores. Na prática, também o estereótipo serve para colocar qualquer informação
que eu queira no meu diagrama de classe, ou em outros diagramas da UML, para facilitar a compreensão do mesmo. Nós utilizamos ele na última aula do diagrama de caso de uso. Com isso, nós concluímos essa aula do diagrama de classes. Apresentamos que diagrama de classe é uma modelagem gráfica mais primitiva do programa orientado a objeto, pois ele reflete a estrutura do código. O objetivo também foi conhecer os elementos sintáticos do diagrama, que são as classes e os relacionamentos. E não só os elementos sintáticos, mas os conceitos por trás desses elementos. No próximo slide, nós temos 4 perguntas. Vamos fazer similar ao exercício da aula anterior. Vocês vão dividir em 4 grupos. Cada um vai ficar responsável em discutir e responder uma pergunta. E depois vocês terão 10 minutos para explicar para toda a sala. Ok? Pessoal, realmente foi muito satisfatório estar com vocês mais esse semestre. Agradeço a todos pelas participações. Agradeço também toda a equipe aqui do estúdio, equipe tremendamente competente. E um forte abraço a todos e até a próxima.